Afonso Henrique de Lima Barreto nasceu em 13 de maio de 1881, na cidade de Rio de Janeiro. Filho de mestiços e pobres, Joaquim Henrique de Lima Barreto, tipógrafo, e Amália Augusta, professora primária. Quando tinha apenas 6 anos de idade, ficou órfão de mãe. Seu padrinho, Visconde de Ouro Preto, o ajudou a ter uma boa educação e fez com que entrasse na Escola Politécnica do Rio de Janeiro, onde iniciou o curso de engenharia. Porém, em 1904, seu pai Joaquim precisou ser internado em um hospício. Isso fez com que parasse de estudar para sustentar seus 3 irmãos. Começou a trabalhar como escrevente copista e, para ajudar a aumentar a renda, começou a escrever para vários jornais da cidade. Em 1905, passa a escrever no Correio da Manhã e, em 1909, publica o romance Recordações do Escrivão Isaías Caminha. Em 1915, escreve Triste Fim de Policarpo Quaresma. Em 1919, Vida e Morte de M.J. Gonzaga de Sá. Lima Barreto, com seu inconformismo com a mediocridade, se entrega ao álcool e suas depressões o levaram a ser internado em um hospício 2 vezes. Em 1918, é aposentado por invalidez. Afonso falece em 1º de novembro de 1922, na cidade do Rio de Janeiro. A nossa história começa com uma grande tensão para uma votação na Câmara. Todos queriam saber a opinião de Bastos. Bastos era um poderoso e temido chefe e detinha o domínio político do país. A população estava interessada no debate, mas mal sabiam que aquilo tudo era um arranjo político. Dentre todos os que se pronunciaram sobre o projeto, um deles causou surpresa ao fazer um discurso. O quase inexistente deputado Numa Pompílio de Castro. Por muito tempo, ele ficou conhecido como o genro do Congominho, sendo ideal para votar em quem o chefe decidia. Com seu discurso, surpreendeu a todos e acabou sendo capa de vários jornais, tendo críticas a favor ou contra. Sua fala apoiava a manutenção da República, e com isso ganhou vários elogios de seus compatriotas. Numa tem origem humilde. Sempre se esforçou para provar seu valor, e para isso se fez doutor estudando direito. Sempre odiou os livros, somente decorava as apostilas, e foi assim que se tornou um dos melhores da turma. Porém, perdeu o posto de primeiro lugar para um outro estudante, quando, ao responder uma pergunta feita por um professor, decorou a informação errada. Fazia de tudo para agradar os companheiros, e foi assim que subiu de posição, até a atual de deputado. Inclusive, o próprio casamento foi planejado para sua ascensão. Sua mulher, Edgarda, era uma moça culta, interessada em política, e ao contrário do marido, amava ler livros. Em uma noite, Edgarda convence Numa a expor a sua opinião sobre um projeto, mas o nosso protagonista não sabia como escrever um discurso, pois em sua vida deve ter escrito no máximo 2 vezes um discurso, e não foram lá dos melhores. Então, sua esposa decide por ela mesma escrever o documento, apesar de nunca ter escrito algo do gênero, e com isso deu a Numa um reconhecimento nunca visto em sua vida. O casal, Numa e Ninfa, começou a crescer no âmbito político, e Edgarda continua a escrever discursos cada vez melhores. Não havia debate em que ele não sabia argumentar, e a fama do casal só aumentava. Um dia, em um discurso que ocorria na Câmara, Numa causa uma péssima impressão a fazer um discurso horrível, e ficou completamente desesperado. Recorreu a Edgarda e implorou que ela lhe ajudasse, mais uma vez. Ela pediu alguns livros sobre o assunto que abordaria e pediu que Numa deixasse-a sozinha e em paz, para que pudesse escrever o discurso. E assim o fez. De madrugada, ele acorda e percebe que sua esposa não estava na cama ainda. E com a pena da mulher ter que escrever durante a madrugada toda, foi ver como ela estava. E ao chegar perto da porta, ouve vozes abafadas, e uma delas era de homem.
Então, pela fechadura da porta, ele avista a ninfa, com seu primo, Benevenuto, e observa carícias entre ambos. E acaba por perceber que quem escrevia seus discursos era na verdade o primo, e não sua esposa. Por um instante, passa por sua cabeça entrar e acabar com aquilo tudo, mas logo percebe o quanto aquilo poderia estragar sua carreira. Poderia causar um grande escândalo e, pior ainda, perderia seus incríveis discursos. Sendo assim, ele volta para seu quarto silenciosamente, como se nada tivesse acontecido.